En la persona de Dr. Martínez, agradezco a todos por la honrosa invitación. Voy a hablar de qué es baja visión, sus implicaciones y patologías que llevan a la baja visión en niños y adultos. No hay conflictos de interés relacionados a mi presentación. Uma pessoa com baixa visão possui um compromisso de sua função visual, apesar do tratamento médico, quirúrgico ou correção refrativa, e apresenta uma agudeza visual menor que 0,3 hasta percepção luminosa, e um campo visual menor que 10 graus desde seu ponto de fijação, pero que utiliza é potencialmente capaz de utilizar a visão para planificar ou executar alguma tarefa. Essa é uma definição muito funcional, sim? Há distintas maneiras de conceptuar e classificar a discapacidade visual. Segundo a classificação internacional de enfermidade 10, a baixa visão refere a agudeza visual menor que 0,3 hasta 0,05 e a cegueira menor que 0,05 e um campo visual menor que 20 graus hasta 10 graus para baixa visão e cegueira menor que 10 graus em melhor olho. Agora temos também a classificação de enfermidade 11 que começará a ser adotada em janeiro de 2022, mas já começa a ser utilizada. E aqui é importante, temos a agudeza visual apresentada e a baixa visão refere a agudeza visual menor que 0,5 hasta 0,05 e a cegueira menor que 0,05. E temos também a visão de cercana, para a discapacidade visual, para a agudeza visual menor que 0,8 m. Segundo estimações da Organização Mundial da Saúde, 15% da população mundial vive com algum tipo de discapacidade, mais de 1.000 milhões de pessoas. E as pessoas com discapacidade visual representam 253 milhões de pessoas, 236 milhões de cegos, 217 milhões com baixa visão. Temos uma prevalência crescente, seja por crescimento mundial de enfermidade, como hipertensão, diabetes, o crescimento da miopia e a supervivência, incluso de prematuros em países de baixo e médio ingressos. Os impactos da discapacidade na vida de uma pessoa são muito variáveis, como vemos aqui. Temos perda de habilidades, como ler, conduzir, perda de autoestima, erros de medicação, falta de oportunidades econômicas, social, perda de profundidade e muitos outros mais. No contexto global, segundo o Informe Mundial de la Discapacidade, em todo o mundo, as pessoas com discapacidade têm piores resultados sanitários, acadêmicos, uma menor participação econômica e umas taxas de pobreza mais altas que as pessoas sem discapacidade. É importante cambiarmos isto, sim? Aproximadamente a metade de toda a cegueira infantil se pode evitar ou tratar. São aproximadamente 1,5 milhões de ninhos cegos no mundo, a maioria vive em las regiões mais pobres de África e Ásia, 500 mil novos casos anualmente, com as causas mais prevalentes catarata, glaucoma e retinopatia do prematuro, especialmente em países de ingressos baixos e médios. A catarata congênita refere à opacificação da lente que reduz a visão em niños de 0 a 15 anos, tendo uma prevalência de 10 a 20% de toda a cegueira na infância e 1 para 2.000 nascidos vivos de incidência. 40 a 50% das pessoas com catarata congênita possuem baixa visão, mas é um número que está diminuindo, porque temos agora uma identificação mais temprana com o reflexo rojo e a cirurgia também se queda mais precoce, sim? As funções visuais são determinantes da funcionalidade da visão. Quanto mais extensa a perda da visão, maiores as consequências funcionais. Temos na catarata congênita afetações de distintas funções do sistema visual. A agudeza e a sensibilidade ao contraste são mais importantes nesse caso. O campo visual se queda normal se não há outra enfermidade associada. Temos também alteração de binocularidade pela baixa visão, ambliopia e estrabismo. Mas, em geral, temos bom pronóstico na reabilitação da visão.
É muito importante o diagnóstico de cirurgia precoce, a adequada correção da ametropia e o tratamento da ambliopia. Para niños hasta 1 año, hacemos a prescrição de monofocales, de gafas monofocales, com adição de mais 12,50, e de 1 a 2 anos monofocales, com adição de mais 1,5, e quando o niño empieza a caminhar, hacemos a prescrição de bifocales. Em caso de pseudofaquia, hacemos a prescrição de multifocales, se há um bom campo visual, e em lentes de contato se pode usar em todos os casos, especialmente nas cataratas monoculares. O glaucoma corrente é a pressão intraocular elevada que provoca dano ao nervo óptico e diminuição da visão, tendo uma prevalência de 1 para 10% da cegueira na infância e uma incidência de 1 para nascidos vivos. As causas são primárias, especialmente hereditárias, e as secundárias por infecções. Alguns dos sintomas mais frequentes temos epífora, opacidades corneais e bufitálio. Também temos afetações de distintas funções, especialmente o campo visual e de sensibilidade ao contraste e deslumbramento. A agudeza visual é caso normal, hasta um impedimento grave. Temos o campo visual de efeitos centrais e periféricos, sensibilidade ao contraste e deslumbramento e ambliopia. Por miopia e astigmatismo altos, muitas vezes não se faz a prescrição. Então, é importante a atenção à ambliopia para não termos uma ambliopia superposta ao glaucoma, sim? A extensão do quadro clínico, o diagnóstico e tratamento precoce, a intervenção temprana e estimulação visual são importantes para determinar o pronóstico visual. A retinopatia prematura é uma enfermidade vasoproliferativa da retina, de etiologia multifactorial, que afeta recém-nascidos prematuros. Tem uma prevalência de 60 mil niños ciegos no mundo e 25 mil casos em América Latina. Fatores de riscos mais importantes, maturidade retiniana e a exposição ao oxígeno. Se recomenda a avaliação oftalmológica de niños para com peso de nascimento abaixo de 1.750 gramas, ou idade gestacional menor que 32 gramas, 32 semanas, ou em outras situações, a opinião do neonatólogo. Aqui temos a afetação de todas as funções de maneira muito variável e temos também um quadro oftalmológico e sistêmico, especialmente neurológico, sim? Então, podemos ter alteração de agudeza, campo, contraste, deslumbramento e uma deficiência de acomodação. Errores refractivos miópicos e hipermetrópicos é importante a prescrição, a adequada correção e a avaliação funcional guia a prescrição muitas vezes, porque a retinoscopia é muito difícil, algumas vezes é impossível, então a avaliação funcional nos guia a prescrição. O tratamento da ambliopia, controle da fotofobia por lentes filtrantes, uso de gorro ou viseira, e o tratamento da retinopatia, ablação com laser, crioterapia, anti-VEGF, cirurgia vitreoretiniana para cada caso. As patologias que levam à barra visão em adultos, mira ustedes que 40, catarata e erro de refração não corrigido representam mais de 70% de todos os casos de discapacidade visual à distância. As causas mais prevalentes são catarata, degeneração macular relacionada com a idade, glaucoma e a retinopatia diabética. A catarata é a opacificação da lente que interfere com a visão. Pode se relacionar com a idade, secundária a traumatismos, medicamentos ou corrente, representa 51% da cegueira mundial. O tratamento é a cirurgia. Há um total de casos que requerem cirurgia por ano de 5 mil por milhão de população por ano. Pero quando não é possível fazer a cirurgia, lá é importante a reabilitação da visão, sim? Aqui também a agudeza visual, a sensibilidade ao contraste e deslumbramento são mais alterados, o campo visual em geral se queda normal, e a reabilitação em geral tem um bom pronóstico, porque há um campo central, a perda do campo central, mas a periferia se queda normal. E se temos uma imagem borrada, é importante uma barra ampliação e a prescrição de ajudas não ópticas.
A degeneração macular relacionada com a idade são drusas associadas com câmbios pigmentários na mácula em indivíduos maiores de 50 anos. Na prevalência de 8,7 de la cegueira no mundo, é a causa principal de discapacidade visual nos países industrializados. Temos distintos fatores de risco, idade, herança, enfermidades cardiovasculares e outras mais. Teremos a forma seca, que representa 80% dos casos, e a forma úmida. Os sintomas mais frequentes são a perda de detalhes finos e dificuldade de leitura, metamorfosia, especialmente nas formas úmidas, e não podemos olvidar das alucinações visuais, que muitas vezes são frequentes nesses casos. Temos aqui a perda da visão central, pero a visão periférica se queda normal. Temos bom pronóstico para a agudeza visual hasta 0,1 e o campo visual por cima o escotoma por cima da fijação. Uma atenção ao escotoma anular quando temos uma boa agudeza visual, pero a funcionalidade se queda mal. Sim? E atenção também a baixo contraste e deslumbramento. A reabilitação é exitosa por meio de, em geral, por meio de ajudas ópticas e eletrônicas, especialmente quando em fase iniciais da enfermidade. O glaucoma, para terminar, é uma neuropatia óptica crônica progressiva, a menudo associada com hipertensão ocular, que evoluciona com dano em nível óptico. Essa é a terceira causa de discapacidade visual no mundo e a primeira causa de cegueira irreversível. Pode ser agudo, crônico, primário, secundário, ângulo aberto ou cerrado e congênito. Em fatores de risco, temos idade, predisposição genética e outros mais. É muito importante o tratamento clínico e quirúrgico adequado. Assim, a agudeza visual se varia de normal a quase hasta a perda total da visão. O campo visual, dentro da catarata corrente, quando em geral não temos perda do campo, e a degeneração macular, a perda do campo central, em glaucoma temos a perda do campo periférico, que se expande ao deterioro do campo central. Temos baixo contraste, deslumbramento e dificuldade na adaptação de luz ou escuridão e locomoção por la perda do campo periférico. Sim? E a reabilitação é dependente do quadro clínico de las funções visuais. Muitas vezes temos dificuldade para adaptar ajudas ópticas e o campo visual se queda muito mal. Assim, as ajudas eletrônicas são muito importantes. E atenção também para a locomoção e o uso de bastão. E, assim, recuerde que, aun quando nada mais se pode fazer por la enfermidade, se pode fazer muito para melhorar a funcionalidade da visão e a qualidade de vida da pessoa. Muitas graças.